Salve, gente boa! Estamos nós aqui de novo, e é um prazer muito grande, uma alegria muito grande para mim saber que você encaixou esse vídeo aí no teu devocional, seja no estudo da palavra, seja numa dedicação para estudar a palavra. É um prazer muito grande e uma alegria muito grande saber que eu estou contribuindo e conseguindo de alguma forma, uma forma bem humilde, bem singela, mas é a maneira que Deus tocou no meu coração para estar ajudando alguém a compreender a palavra. Então, eu tenho certeza que Deus vai honrar esse teu esforço e que Deus vai te abençoar muito mesmo, porque você está sendo um vitorioso só em conseguir separar esses 10 minutos para ler a palavra, estudar e orar. Os vídeos têm cerca de 8 minutos, mais o tempinho de oração, de pegar a palavra de Deus para ler, dá em torno aí de 10 minutos. Então, eu tenho certeza que Deus vai te abençoar e vai honrar esse teu sacrifício, e Ele já está abençoando. E se você não está inscrito ainda, querido, clica aqui, inscreva-se no canal, acione o sininho, nem interrompe o vídeo, você ganha tempo, já clica logo aí, marca o sininho, que é todo dia às 6 da manhã. A gente está colocando aqui uma palavra explicativa a respeito da Bíblia, e a ideia é que a gente tem aqui no canal a Bíblia toda, comentada, versículo a versículo, para que você tenha isso aí como base para você poder estudar. Combinado? E por favor, querido, ao final, compartilhe esse vídeo, compartilhe esse link com o maior número de pessoas possível. Vamos expandir o reino de Deus sobre a terra. Sem mais delongas, Efésios capítulo 4, e o texto desse vídeo é o versículo 6. Efésios 4, 6. Um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos. Queridos, aqui é bom que você assista os 3 últimos vídeos. É muito importante, se você está começando a assistir por esse vídeo aqui, eu recomendo a você que no final você assista pelo menos os 3 últimos vídeos, do versículo 3, do versículo 4 e do versículo 5, para você entender que Paulo está falando essa questão da unidade. E a gente já mencionou lá atrás que Paulo aqui ele usa 7 vezes o numeral 1, uma vez aqui no feminino, que quando fala de esperança, mas é numeral do mesmo jeito. Então Paulo usa 7 vezes, e quando há essa repetição de 7, significa que o conjunto ele é maior do que cada parte isolada, e o último item é mais importante do que todos os 6 anteriores. Às vezes a repetição de 7, às vezes a repetição de 3 itens. A Bíblia é repleta de textos assim, em que se repetem itens 7, algumas vezes 3 vezes. Provérbios tem muito isso, Eclesiastes, Cantares e outros textos bíblicos. É usado muito esse artifício, que é uma ideia judaica, um princípio judaico, e Paulo, como a sua formação judaica, utilizou isso. A gente já viu 6, os versículos 4, 5, eles falam exatamente de 6 itens. E aqui a gente vai falar do 7º item. Como eu falei aqui nos vídeos anteriores e falei agora também, é o item que é mais importante do que todos. Qual é esse item que é mais importante? Um só Deus e Pai de todos. Então Deus, querido, é mais importante que a fé, é mais importante que o batismo. Deus é mais importante que Jesus, porque Ele é o Pai. Então é a mesma pessoa da Trindade. É difícil falar isso, porque às vezes dá aquela ideia de que na Trindade o Espírito é mais importante, Jesus é mais importante. Todos têm a mesma função. Mas, querido, todos estão sujeitos ao Pai. Até Cristo esteve sujeito a Deus. Então, houveram coisas e houveram situações em que Jesus falou, isso compete ao Pai. Então, Jesus mesmo orou ao Pai e Ele pediu, Senhor, afasta de mim esse cálice, mas se é a Tua vontade, então que se cumpra a Tua vontade, que se cumpra a vontade do Pai. Então, Jesus, Ele cumpriu a vontade do Pai. O Espírito Santo veio pela ordem do Pai. Então o Pai é o mais importante. Então o Pai é mais importante do que tudo. Então Deus tem que ser mais importante na tua vida do que esperança, do que a fé, do que o batismo, do que qualquer outra coisa. Deus tem que ser mais importante. E aí o que é legal, querido? Porque a gente não está falando aqui algo que vai contra o que a gente falou antes. Não. Porque presta, raciocina comigo. Se Deus é mais importante para você do que qualquer outra coisa, se Deus é mais importante para você, você vai obedecer a Cristo, você vai obedecer ao Espírito, você vai ter a mesma fé que eu, porque nós vamos ter a mesma fé em Cristo, e a gente vai ter
o mesmo batismo, que a gente vai ser inserido no mesmo corpo, a gente vai ter a mesma esperança, porque a nossa esperança está em Deus, a nossa esperança está em Cristo. Então, querido, é maravilhoso isso, porque isso não contradiz o que a gente falou. Pelo contrário, isso colabora. A gente só consegue ter a mesma fé se o mesmo Deus for o nosso Senhor. Se o mesmo Pai, né, espiritual que eu tenho, você tenha também. Senão não dá, querido. Não adianta você crer em outros tipos de deuses. Você crê em estátuas, você crê, né, em qualquer outro Deus. Eu creio no Yahvé, eu creio no Deus Todo-Poderoso, eu creio no Shalom, sabe? Eu creio no Adonai, no El Elohim, eu creio em todos esses, eu creio no único Deus que tem esses nomes todos apenas para dizer o seu propósito, tarefa, atitude, né, ou alguma prática, mas o Deus tem que ser o mesmo. Tá? Então o Deus é o Pai de todos, o qual é sobre todos e também por todos. Então Paulo está falando aqui que Deus ele está acima de todos, é o mais importante de todos, ele está sobre todos, ele está acima, não há ninguém acima dele, ele é o que está acima de qualquer outra coisa. Porém, Paulo ele fala aqui duas coisas muito importantes que a gente precisa terminar esse vídeo pensando sobre isso. Ele está acima, ele é o maioral, ele é o poder supremo, ele não existe ninguém acima dele, mas ele é por nós. Ou seja, ele intercede, ele te escuta, ele te ouve, ele age em teu favor, ele move situações em teu favor. Por todos significa por mim e por você. Deus intercede, Deus move montanhas, Deus faz coisas por mim e por você. Que tremendo isso, né? Que coisa maravilhosa isso. E o outro detalhe, em todos. Todos quem? Todo aquele que nele crê. Todo aquele que nele acredita. Deus age em todos. Porque lembra aqui que a gente está falando da unidade. Paulo aqui está falando com o corpo. Paulo aqui está falando, né, com a unidade do corpo. Então Deus age por nós e Deus age em nós. Que tremendo isso. Porque além de todo o poder, ele poderia ficar soberbo, ele poderia ficar acima, mas Deus se esvaziou, veio aqui como homem, enfrentou as lutas, morreu uma morte de vergonha, de cruz e de dor, e ainda assim ele intercede por mim e por você, querido. Ainda assim ele nos ouve, ele nos escuta, ele atende a nossa oração e ele opera em nosso favor. Amém, querido? Tremendo isso, né? Então que você termine esse estudo orando ao Senhor e falando: Deus, obrigado porque o Senhor me escuta, obrigado porque o Senhor é por mim e obrigado porque o Senhor está aqui comigo nesse momento. Você consegue fazer essa oração e aí a partir dali você pedir, peça o que você quiser a Deus hoje. Nesse vídeo aqui, ao final, peça o que você quiser e espere para você ver o que Deus vai fazer na tua vida. Que Deus vai te abençoar rica e abundantemente.